Gênesis 15, a partir do versículo 17, vamos chegar a um lugar aqui, eu acredito que Deus vai querer levar a gente a lugares aqui de profundidade, diferente do que o normal. Geralmente eu sou muito elétrico, né? Quem me conhece aí sabe, mas dessa vez eu vou tentar ser o mais pausado possível, porque é algo muito profundo, né? E a gente precisa entender isso aqui de maneira bíblica. Olha que interessante, querido. Lá em Gênesis 15, a partir do versículo 17, vai dizer assim: depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes darei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoeus, dos habitantes de Ferizeus e dos Refraíns, dos amorreus, dos cananeus, dos Gegazeus e dos Jebuseus. E tudo que é eu está aqui nessa passagem. Olha que interessante, querido. A gente entende aqui, começa aqui aquilo que seria a aliança de Deus com Abraão. Talvez uma das alianças mais exploradas para falar desse tema, aliança de sangue. Querido, nesse momento aqui, você tem que entender que Deus, ele chama Abraão a subir aquele monte, com aqueles animais, para uma aliança, para um novo tempo, quer dizer, um novo estágio. Ele colocaria Abraão sobre um novo tempo, para dominar sobre a terra que ele estava dando. A palavra então diz que o próprio Deus chama Abraão, chama os animais, e Abraão faz todo um preparo, para fazer não só um sacrifício, mas uma aliança com Deus. Agora, nesse momento, quando o sol se põe, a palavra diz que Deus, ele se manifesta como esse fogareiro, e agora a aliança de Deus com Abraão vai ser efetivada, vai ser consolidada. Ele passa entre os animais, fazendo aquela aliança ser validada, e agora ele estabelece: eu vou fazer de você, Abraão, eu vou pegar esse momento, e essa aliança será para que essa terra seja depositada na tua conta, para que de fato você seja o pai gerador dessa terra de Canaã, para que essa terra não seja simplesmente a sua habitação, mas seja a sua por herança. E ele dá o comprimento da terra, e ele diz: agora essa terra é tua. Olha que interessante, querido. A aliança de sangue, ela é um processo que acontece de acordo com Sharamanaia, como é que é o nome? De acordo com passos. Olha que interessante. Existem passos que Deus determina para que uma aliança de sangue seja efetivada. Nós sabemos, querido, que na Bíblia fala da aliança de Abraão, como nós já vemos, fala da aliança de Davi, fala de aliança com tantos homens de Deus. Mas o que nós precisamos entender é que tudo que acontece no Velho Testamento é sombra para o Novo. Querido, se existem alianças que Deus vai fazendo ao longo da história do Velho Testamento, é porque um dia existiria uma aliança eterna de sangue, feita pelo Cordeiro que tira a dor, que tira o pecado do mundo, feita por aquele que seria eterno, uma nova aliança, um novo nível, perpétuo e eterno. Exatamente como há um processo no Velho, há um processo no Novo, só que em um Novo Testamento, não é Abraão que fará esse sacrifício, não é Abraão que fará esses passos, não é Abraão que estará nesse lugar, mas agora a figura do Filho do Homem, o Filho de Deus, o Jesus, o nosso Salvador, fará aliança por nós, como homem e Deus. Essa aula de aliança de sangue, ela faz a gente entender como era o processo do antigo, para entender o que Jesus fez no novo. É claro que, infelizmente, uma aula como essa, eu não tenho tempo aqui numa pregação para falar de tudo, mas eu espero conseguir esboçar algumas coisas aqui. Para começar, querido, a gente precisa entender que Abraão, quando é chamado para essa aliança aqui, essa aliança, ele recebe coordenadas.
A palavra diz assim: Abraão, sai aí do teu lugar, sobe ao monte, traga consigo animais, traga pomba, traga um cordeiro, traga consigo esses animais serão para mim como sacrifício. E Abraão sai do lugar onde ele está, e ele sobe aquele monte. Só que sabe o que é engraçado, querido? A palavra diz que Abraão, ele conhece de sacrifício, ele entende sobre o sacrifício, mas nesse lugar ele não tinha ido ainda. Por quê? Porque não é somente um sacrifício, mas é um passo para a aliança. Abraão já tinha feito muito sacrifício para o Senhor, mas ainda não tinha feito uma aliança desse nível e desse porte com Deus. Então quando ele chega naquele monte, a palavra diz que ele começa a cortar os animais, ele começa a preparar o ambiente para o sacrifício, ele começa a preparar aquilo que ele conhecia, só que Deus queria levar ele a um nível que ele não conhecia ainda. Qual o problema? Abraão preparando tudo para o sacrifício, ele não percebe que Deus ele queria elevar a ele num nível maior. A palavra diz que Abraão prepara todo o sacrifício, todos os animais, estão tudo lá cortadinho, bonitinho, só que Deus não aparece. Deus não vem. E nesse momento Abraão, eu fico imaginando, pensando eu, né? Que Abraão nesse momento fica pensando assim: ué, Deus, está tudo certo aqui, trouxe os animais, vim como você falou, estou aqui, os animais estão cortados, já está tudo na posição, e o porquê você não veio ainda? Por que Deus não se manifestou? Se está tudo certo. O problema é que Abraão, ele fez aquilo que ele sabia, sacrifício, mas Deus não tinha pedido para Abraão fazer aquilo. Deus falou: traga para mim os animais. Abraão preparou tudo, já deixou tudo pronto, porque ele achava que sabia fazer aquilo que Deus tinha pedido. Sabe qual é o maior erro que a gente tem, e a gente comete muitas vezes? É entender que o porquê a gente faz sempre, a gente aprendeu a fazer aquilo que Deus nos mandou. Querido, deixa eu te dizer, existem direções específicas diárias, para fazer até mesmo aquilo que você já faz com frequência. Por quê? Porque Deus é um Deus do diário, Deus é um Deus da intimidade hoje, a intimidade de ontem não serve para agora. E o jeito que você entregou sacrifício quando você entrou nessas portas um dia, não é o jeito que você entrega sacrifício hoje, quando você está sentado aí, querido. A adoração tem que ser renovada, como o sacrifício tem que ser renovado diariamente. E há sempre níveis maiores que Deus quer nos levar, níveis de alianças maiores. Agora olha que interessante, a palavra diz então, que Deus não aparece, mas algo aparece. A palavra diz que urubus, aves de rapina, carniceiros aparecem. E eles tentam agora comer daquele sacrifício, daqueles animais que Abraão tinha cortado, daqueles animais que estavam ali mortos, que o sangue tinha se derramado. Olha que interessante, a partir desse momento, e isso deve se dar por volta do meio-dia, 1h da tarde. A partir desse momento, Abraão tem que enxotar, né? Urubu e carniça, e carniceiros, carniceiros. Abraão tem que mandar embora esses animais que estão tentando roubar do seu sacrifício. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: toda aliança passa por um sacrifício, e toda aliança será testada por esse tipo de peste. Deixa eu te dizer, quando você assume sua posição e a sua aliança, é natural que aves de rapinas, demônios, potestades, tentem impedir aquilo que você fez, aquele sacrifício que você está tentando entregar, tentem impedir esse nível que você está tentando chegar. Mas deixa eu te dizer, é exatamente nesse momento que Deus aparece. A palavra diz que na virada do dia, quando a noite está chegando, Abraão está cansado de mandar embora essas aves. A palavra diz que Deus aparece como um fogareiro, como uma tocha. Deus aparece como um fogo. Sabe o que é interessante? Quando a gente fala do fogo na velha aliança, quem é pentecostal aí sabe, né? Eita, quem gosta de ouvir sobre fogo aí? Chega já em torta, né? Eita. Mas sabe uma característica do fogo que a gente não percebe? A palavra diz que o fogo, por exemplo, em Israel, no meio do deserto, ele era para aquecer, não era isso? O frio do deserto, ele era um combustível para aquecer aquele povo do frio do deserto. Ele era uma maneira de proteger o povo do frio do deserto. Mas não só isso, algo que a gente passa às vezes despercebido, passa batido, é que também aquele fogo afugentava os animais que poderiam vir contra o povo do Egito.
Olha que interessante, querido, quando Deus se manifesta naquele momento, a palavra diz que Ele vem como um fogareiro, não só para mostrar que Ele é poderoso como fogo que consome, mas também para mostrar que qualquer animal diante dEle vai ter que correr. Deixa eu te dizer uma coisa, a aliança se baseia num Deus que é fogo consumidor, não para acabar com a sua vida, mas para afugentar demônios, potestades, principados que tentam ir contra nós. Às vezes a gente fala assim, acho engraçado quando a gente fala assim, ó, cuidado, Deus é amor, mas... Porque geralmente quando a gente fala isso, a gente fala como um peso, né? Tipo assim, ó, não brinca com Deus não. Olha aí, porque Deus é amor, mas se você brincar com Ele, Ele, pum, te consome. Só que a palavra não diz isso. A palavra diz que o fogo, ele traz o quê? Ele queima sim, ele consome sim, mas o quê? Obras mortas, palha, feno e madeira. Agora, ele não consome aquilo que é puro, ele não consome aquilo que é dele, ele não consome aquilo que é divino, ele não consome o ouro, ele não consome a prata. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, ele refina o ouro, ele refina a prata. Deixa eu te dizer, ele sim é Deus de amor, também é Deus fogo consumidor, mas ele não veio para te destruir, ele veio para tirar aquilo que é carnal em você, para que aquilo que é puro se purifique ainda mais, para que aquilo que é melhor se melhore ainda mais, para que aquilo que é ouro seja purificado. Aleluia, aleluia. Já deu para ver que eu estou aleluiado, né, com essa aula aqui, rapaz. No momento que Deus chega como esse fogareiro, a palavra diz que Abraão está cansado, porque ele espantou aqueles urubus. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção, eu acho que eu já até falei isso aqui no meio de uma pregação, ou numa aula, sei lá. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção, é que quando a gente faz aquilo que Deus mandou, fora do tempo que Deus mandou, muitas vezes a gente faz um esforço desnecessário. Abraão tinha ouvido de Deus, traga os animais, mas ele já preparou, já cortou, e por isso as aves tentaram roubar aquilo que era dele. Muitas vezes, porque a gente entende o que Deus nos chamou para fazer, a gente começa a fazer como quem não quer esperar. Não é porque você teve um chamado, uma direção, que você precisa exercer essa direção. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, existe um tempo entre o chamado e o exercer a direção, e esse tempo é o preparo. Você que está na Unireino, querido, é esse o tempo de Deus para a sua vida, o tempo de preparo para que você assuma toda a posição necessária. Deixa eu te dizer, você tem um chamado? Espere o tempo do chamado. Tem muita gente na igreja tentando encurtar o tempo. E eu sei, eu falo de próprio conhecimento, querido. Se tem uma pessoa ansiosa aqui, sou eu. Meu Deus do céu. E parece que Deus, sabendo que eu sou ansioso, parece que Ele já me fala tudo que vai acontecer, para testar isso, né? Ele fala o tempo, Ele fala os anos, Ele fala o tempo, Ele fala o que vai acontecer, e muitas vezes comigo, e eu fico aqui, quando vai chegar? Quando vai chegar? E não chegou ainda, e não se manifestou ainda, e aí como é que está esse negócio? Eu sei que há um clamor em nós, uma ansiedade que muitas vezes nos impede de esperar o tempo, mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, maior do que a sua ansiedade, Deus é. A palavra diz, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele conhece o seu coração, Ele entende quem você é. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa fazer aquilo que Ele não te pediu no tempo errado. Fazer a coisa certa no tempo errado ainda é a coisa errada. Abraão, ele está cansado agora, e Deus se manifesta, e cadê a aliança que ele tinha para fazer com Abraão? Como que eu vou fazer isso agora, Abraão? Abraão, você não está pronto. Abraão, você não está do jeito certo. Abraão, você está cansado demais. O que Deus tem que fazer? A palavra diz que Deus manda Abraão dormir. Dorme, Abraão. Sabe o que é engraçado, querido? É exatamente nesse momento que Abraão está dormindo, que a palavra diz, e começa esse texto 17, a palavra diz que esse fogareiro, ele passa entre as partes dos animais, terminando, finalizando a aliança que ele mesmo vai começar a declarar para Abraão, enquanto está dormindo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, quando você faz aquilo que Deus chamou, fora do tempo que Deus determinou, muitas vezes você corre o risco de não ver aquilo que Deus está fazendo, porque está dormindo.
Quantas vezes algumas pessoas me perguntam assim: caramba, Rafael, eu não entendo esse negócio de sobrenatural que vocês falam aí, eu não vejo anjo, eu não vejo nada, eu não sei isso, eu não consigo entender sobrenatural, eu não escuto voz de nada. Vocês falam, Deus falou comigo, eu não estou entendendo o que é isso. Querido, muitas vezes, querido, não é questão de ver o sobrenatural, é de estar acordado quando o sobrenatural acontece. Quantas vezes nós nos encontramos dormindo porque estamos cansados, porque estamos fazendo aquilo que Deus não pediu? Deixa eu te dizer uma coisa, querido, você só será pleno e só verá o sobrenatural de forma plena, você só terá contato e intimidade com o sobrenatural quando você acordar para o sobrenatural e deixar de fazer aquilo que Deus não te pediu. Deixa eu te dizer uma coisa, faça o que Deus te pediu e pare de fazer aquilo que Ele não pediu. Rafael, mas eu não estou pecando, eu não estou errando. Não, querido. Exatamente fazer aquilo que é lícito, na forma errada que te impede de ver a glória. Deixa eu te dizer, pecado é obrigação para o cristão não cometer, mas aquilo que é lícito, mas não é para você que é difícil. Mas todo mundo faz, não tem problema nenhum, mas Deus falou assim, para você não. Mas todo mundo faz, mas é lindo, maravilhoso, mas para você não é agora. Tem um tempo para isso, não é agora. Quanto é difícil esperar o tempo que Deus determinou para tudo que Ele determinou para a nossa vida. Agora olha que interessante, agora que Abraão está nesse lugar, deitado, descansando, ainda assim Deus, Ele se apresenta como aquele que vai terminar essa aliança, e Ele começa a dizer para Abraão aquilo que a aliança receberá. Abraão, você será esse dono de Canaã, você será esse marco em Canaã, você será esse pai dessa nação. Deixa eu te dizer, você será o dono dessa terra, Abraão. E ele começa a depositar em Abraão aquilo que a aliança confere. Abraão recebe a aliança daquilo que era de Deus. E o que nós precisamos entender é que todos esses passos são feitos pelo Cristo que nós seguimos. Depois dessa breve e pequena introdução, abra sua Bíblia aí comigo. Em 1 Coríntios, 2 Coríntios, 5:21. 2 Coríntios, versículo 5, 21. Gente, eu estou até orgulhoso de mim, que eu estou tão calmo. Estou falando pausado, não estou? Gente, eu estou orgulhoso de mim. 2 Coríntios 5:21. Olha o que a palavra vai dizer. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Deus se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos nele, justiça de Deus. Olha que interessante, um dos primeiros passos para a aliança de sangue, na verdade o primeiro passo para uma aliança de sangue no Velho Testamento, era a troca das túnicas. Se você está anotando, querido, ou se você não está anotando, comece a anotar aí, porque isso é forte, isso é poderoso para a sua vida. A palavra diz então, que existia esse momento onde era necessário trocar as roupas com o outro. Para quê? Para que a aliança fosse simbolizada. O que significava essa troca de túnicas? Significava troca de vida. Eu te dou aquilo que eu sou, e você me dá aquilo que você é. Olha que interessante, quando você vê lá, por exemplo, em Davi, a palavra diz que quando ele e Jonatas, eles se olham e eles se ligam espiritualmente, a palavra diz que o primeiro passo é que Jonatas agora entrega a Davi a sua roupa. Querido, naquele momento está acontecendo uma aliança de sangue. Muitas pessoas falam assim, Davi pôde ser rei porque ele casou com a filha de Saul. Não, antes de casar com a filha de Saul, ele tinha trocado com Jonatas a filiação. Ele disse, eu sou filho de Jessé, mas eu me torno filho de Saul. Eu sou filho de Saul, mas eu me torno filho de Jessé. É isso que a palavra diz. Quando a palavra diz aqui em 5:21 que ele se fez pecado por nós, quer dizer que ele assumiu a sua veste de pecado e ele te deu veste de justiça.
o primeiro passo da aliança, sendo confirmado agora em Cristo. Por quê? Porque um dia, aquele que estava vestido de glória, santidade, honra, justiça, não quis se apegar a isso, mas se esvaziou, veio como homem, veio como servo, e como servo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quando Jesus, o Filho de Deus, se vestiu do pecado, você estava se vestindo de justiça. Sabe o que eu acho maravilhoso disso? É que a palavra diz que Cristo, quando Ele está naquela cruz, Ele está ali no momento de crucificação, no momento de entregar o seu Espírito, mas algo era necessário para que ele conseguisse morrer de fato. Querido, presta atenção uma coisa, a palavra diz que o pecado gera morte, quer dizer, o pecado leva à morte, mas quem não pecou não pode morrer, simples assim. Se o pecado gera morte, quem não peca não pode morrer. Olha que interessante, Jesus está com uma batata quente na mão. Por quê? Porque ele está naquela cruz, e ele mesmo disse que ele precisa morrer. Se a semente for cair na terra e ela não produzir nada, ela não morrer, ela não produz nada. Quer dizer, eu preciso morrer, Pedro, eu preciso ser entregue. Só que Jesus não tinha pecado, e por isso ele não podia morrer. Mas ele tem que morrer, e olha isso, que doideira. Eu tenho que morrer para salvar esse homem, eu tenho que morrer para salvar essa mulher, eu tenho que morrer para salvar a humanidade, mas eu não consigo morrer porque eu não tenho pecado. Então o que ele faz? Ele peca, não é isso? Não. Por quê? Porque a palavra diz que por um pecador, por um homem, o pecado entrou no mundo, mas por um outro homem o pecado teria que ser tirado. Mas a palavra também diz que aquele que se fez pecado, o pecador, ou melhor, o justo, justificará muitos. Qual é a cena aqui então? Jesus precisa morrer, mas ele é justo. Se ele tiver que morrer, ele tem que deixar de ser justo, mas ele não pode, porque se ele deixa de ser justo, ele não consegue morrer. Olha que arapuca, né? Eu tenho que morrer, mas se eu morro no pecado não serve, eu tenho que morrer como justo, mas o justo não morre. Como é que eu faço? A palavra diz então, que naquele momento ele olha para cima e ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Por quê? Porque todo o nosso pecado agora está sendo depositado em Cristo. Ele está vestindo o nosso pecado. Ele não tem pecado, mas ele vestiu o pecado. E agora nesse momento, vestindo o seu e o meu pecado, o justo pode morrer. Ele vestiu o meu e o seu pecado. Agora sabe o que é interessante? A palavra diz que ele deposita esse pecado. A palavra diz que ele vai tomar a chave do inferno da morte. Ele vai esmagar a cabeça da serpente. E é nesse processo que Jesus agora entrega para Satanás aquilo que era dele. O pecado não era do homem, foi dado ao homem. Mas quando ele tira o pecado de si, ele entrega de volta a Satanás. E nesse momento, querido, que ele devolve a Satanás, agora tem um justo morto. Ó morte, onde está o seu agrilhão? Ó inverno, onde está o seu poder? O poder da morte não pode conter Jesus, porque o justo ilegalmente não pode ser morto. Legalmente não pode ser morto. Então a palavra diz que o Espírito ressuscita Jesus dos mortos. Sabe o que a gente precisa entender dessa história toda? É que ele morreu a sua morte para viver. Você agora vive a vida dele. Quando ele se entrega por nós, ele morre a nossa morte. Mas quando ele ressuscita, nós ressuscitamos com ele. Estamos vestidos de justiça. Aleluia. A troca de roupa, a troca de túnica. Aleluia. Mas agora a palavra diz sobre um segundo passo sobre a aliança. A palavra diz então que logo depois de trocar as roupas há uma troca de cinturão. Uma troca de cinto. Que isso, rapaz? Troca de cinto? Sabe o que a gente não entende? É que na velha aliança,
O cinto simbolizava aquilo que recebia a espada, e aquilo onde era fixado, aquilo que fixava a armadura. Lá em Efésios 5, por exemplo, a gente vai ver a armadura de Deus. Efésios 5 não, Efésios 6, né? Mas olha que interessante, a palavra vai dizer que essa armadura, couraça da justiça, essa armadura, essa armadura é fixada no cinturão da verdade. Quer dizer, querido, você tem que vestir a justiça. Entenda uma coisa aqui, você precisa se vestir da justiça de Deus. Mas sem o cinturão da verdade para fixar essa justiça em você, pode ser que de algum momento, pode ser que durante a batalha, pode ser que durante a luta, essa justiça ela solte. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente precisa entender que a justiça de Deus tem que ser fixada na palavra da verdade. Não adianta saber que você é justo, você precisa entender essa justiça diariamente, através da Escritura. O cinturão da verdade fixa a sua justiça. Agora é interessante porque esse passo do sacrifício, ele falava sobre algo muito especial, porque a troca de cinturão falava sobre força, a troca da força. Eu lembro, por exemplo, de Paulo, quando está indo acabar os seus dias, né? Está indo para a sua última, na verdade, a sua penúltima, dependendo da linha que você segue, viagem missionária. A palavra diz que um homem, um profeta de Deus, fala assim, ó, ele pega o cinto de Paulo, ele amarra Paulo, e ele diz assim, ó, assim acontecerá com aquele que é dono desse cinto, ele será amarrado, ele será levado, ele será preso. Sabe o que Paulo diz? É tão interessante, Paulo diz assim, se necessário for. Você não está entendendo? Eu não estou pronto para ser preso não, eu estou pronto para, se necessário, morrer por esse evangelho, morrer por essa verdade. Sabe por que ele pega o cinto? Porque o cinto fala da força. Sabe o que ele está dizendo? Esse homem que vai ser amarrado, ele não vai ter força para aguentar o que vão fazer com ele. Foge desse destino, porque em você, Paulo, você não vai ter força para aguentar aquilo que vão fazer com você. E de fato, Paulo não tem força. Mas também é esse mesmo Paulo que diz que é na fraqueza dele que Deus aperfeiçoa a força. Querido, ele trocou de cinto com você, como o segundo passo da aliança era trocar de força. Você entregou a sua fraqueza e ele entregou a sua força. Ninguém aqui consegue por nós mesmos. E é o mais difícil de entender sem a religião. Porque a religião vai tentar fazer você achar que você consegue pelas suas próprias forças. Você vai se vestir, você vai falar, você vai fazer, e pelas suas forças você vai ser elevado ao céu. Só que sabe que uma coisa, querido, não tem nada que você possa fazer que vá comprar aquilo que já foi comprado. Não tem nada que você possa dar que vá ser entregue por aquilo que já foi entregue. Aquele sangue vertido é suficiente. A sua fraqueza, querido, foi transformada em força. Diga ao fraco, eu sou forte. Sabe o que eu acho lindo desse texto? É que esse texto não está dizendo para você esquecer da sua fraqueza, não é isso. O texto está dizendo, reconheça a sua fraqueza, mas entenda que não depende de você. Reconheça a sua fraqueza, mas também entenda que não depende de você, é na minha força. Jesus, ele troca. E o segundo passo é quando ele determina que você seria feito semelhante a ele. A palavra diz que naquela crucificação, ele é levado até o sinédrio, até os líderes da lei. E naquele momento ninguém acha acusação sobre ele. Ninguém acha. E a palavra diz que nele é depositado a acusação. Sabe o que eu acho interessante? É que logo depois ele é levado pro líder daquela região, Pôncio Pilatos.
E a palavra diz que Pilatos fica tentando achar a acusação nele e também não encontra. Pilatos diz para ele assim, ó, você não está entendendo o que está acontecendo, você não vai se justificar, você não vai sair dessa posição, você não vai fazer nada por você, eu vou te crucificar, você vai morrer. A palavra diz que Jesus diz assim, ó, você não está entendendo, você não pode tirar minha vida, a minha vida é entregue, eu a dou. Quer dizer, o forte se fez fraco, para que você fraco fosse feito forte. Aleluia. Glória a Ti, Senhor, obrigado, Pai, porque nós somos fortes em Ti. Nós não precisamos esquecer daquilo que nós somos, mas nós podemos vislumbrar aquilo que o Senhor nos fez. Fortes em Ti, diga ao fraco, eu sou forte. Será que você pode dizer isso aí no seu lugar? Eu sou forte. Lembre da sua dificuldade, da sua fraqueza, diga, eu sou forte, nele eu sou forte. Aleluia. Oh meu Deus do céu, como isso aqui é poderoso, querido. Mas está continuando, vai continuar, vamos pegar esse negócio aqui. A palavra diz então, ai gente, que logo depois há uma troca de armas. Isso aqui precisa ser visto com cuidado, com entendimento. Essa troca de armas é o momento em que você dá aquilo que você é perito. Eu sou perito na espada, e alguém te dá aquilo que ele é perito. Não, eu sou perito em arco. Você está entendendo? Quem aí gosta de RPG? Quem já viu aí aquele, como é que é? Senhor dos Anéis? Quem já viu esse filme? Pode ver, gente, pode falar que não é pecado não, tá? Vê não, fica tranquilo. Tem um momento engraçado do Senhor dos Anéis, é que o Gandalf, ele tem poder de quê? De magia, não é isso? Tem tchau, ele fala uns Kamehameha da vida, de luz. Mas ele recebe de Aragorn, gente, eu sou muito nerd, né? Eita! Ele recebe de Aragorn, sabe o quê? Uma espada. Gente, ele não sabe lidar com espada. Não é a espada que é a arma dele. Só que se você viu a trilogia do Senhor dos Anéis, o Gandalf usa mais a espada do que magia. Sabe o que é isso aqui? É o momento em que aquele que é o líder dos homens entrega para aquele que não tem nada a ver com os homens o poder de lutar pelos homens. Aquilo ali simboliza uma aliança. Para muitas pessoas o que você não sabe é que quem escreveu, Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, era um pastor, missionário, evangelista. E ele coloca simbolismos ali daquilo que Cristo fez, porque é exatamente isso que Cristo fez. Aquilo que você é perito, aquilo que você conseguia, é exatamente o que Ele pega de você, para te dar aquilo que você não consegue. A palavra diz, querido, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal eu faço com facilidade. Miserável homem que sou, que me tornei, quem me livrará do peso dessa morte? Esse capítulo acaba dessa maneira, mas um outro capítulo começa dizendo: nada nos separará, porque não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe o capítulo da humanidade dizendo: Deus, eu até queria fazer o bem, mas eu sou perito do mal. Essa é minha arma, fazer o mal. Eu consigo fazer o mal, eu consigo pecar. Jesus está dizendo: não tem problema não, filho. O terceiro passo da aliança de sangue é trocar aquilo que você é perito por aquilo que eu sou perito. Não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Me dá a sua arma da maldade, me dá a arma do seu pecado, me dá a arma do mal, e eu te darei aquilo que eu tenho, graça. Toma graça. Terceiro passo da aliança de sangue, Jesus trocando com você aquilo que você faz bem, que é pecar, me dá aqui, e aquilo que eu faço bem, toma graça.
Ei, aquilo que você faz bem me dá aqui, é o mal. Toma aqui aquilo que eu faço bem, toma misericórdia. Ei, aquilo que você faz bem é maligno, me dá aqui. E toma de volta aquilo que eu sou bom, justiça. Ei, Deus, troca de armas. E é por isso que agora, renovado nessa verdade, você pode dizer como o Novo Testamento declara: ei, vença o mal, não com o mal, não olho por dente, não olho por olho, não dente por dente, mas vença o mal com o bem, porque você recebeu de graça, e aquilo que você recebeu de graça, você dá de graça. Querido, você pode agora vencer o mal com o bem. Você não precisa usar as suas antigas armas. Você tem a arma do bem, a graça. Ai, meu Deus do céu, eu não sei para onde a gente vai parar, porque é só o terceiro passo. Será que eu vou conseguir chegar até o final aqui desse negócio? Aleluia. Acho que a gente vai transformar isso aqui na vigília hoje, querido, que não sei. Porque o quarto passo se aproxima. O quarto passo talvez seja o mais profundo de todos. Talvez seja o que a gente mais tem noção do significado. Porque o quarto passo é o sacrifício. Logo depois de trocar a roupa, logo depois de trocar o cinto e as armas, era necessário que um animal fosse colocado num lugar morto para que anunciasse algo. O cordeiro imolado, o sacrifício morto, simbolizava, sabe o que? Derramamento de sangue. Nenhuma aliança pode ser feita sem derramamento de sangue, porque se é uma aliança de sangue, precisa de sangue. Olha que revelação revelada, né? Mas o problema é que a palavra também diz que nenhum sangue de bode, de bois, pode te livrar daquilo que é seu. Tem algo que o sangue na velha aliança ele consegue cobrir, mas não limpar. Ele consegue cobrir, mas não lavar. Ele consegue cobrir, mas não tirar. Como quando você foi chamado pela tua mãe para limpar a sala e você jogou aquela sujeirinha embaixo do tapete. Já confessa seu pecado a ela agora. Era isso que o sangue de animais fazia. Ele deixava aquilo oculto à sua vista, mas estava lá. Ele deixava aquilo oculto à sua visão, mas ainda estava sujo. E se você procurasse bem, você achava. E é por isso que a palavra diz que a lei ela não pode te livrar do pecado. A lei só pode apontar o pecado. Quer dizer, o pecado que estava em toda a sala agora está embaixo do tapete. Quer dizer, tem um lugar que o pecado está. Ele te aponta, isso é a lei. É mostrando assim, ó, você não limpou direito não. Aqui debaixo do tapete tem pecado. Tem poeira aqui debaixo. E se a lei não pode nos livrar, a pergunta mais gospel que me vem agora na mente é: e agora, quem poderá nos defender? A lei não pode. A lei foi dada como aio, quer dizer, como um grilhão, como uma coisa que te prendia. Por quê? Porque a lei tudo que fazia era mostrar para você o quanto você era ruim, o quanto você não conseguia, o quanto você não podia. Mas a palavra diz, querido, preste atenção aqui. A palavra diz que aquele que cumpriu a lei é sacerdote de uma nova e superior aliança, não feita com sangue de bodes e carneiros, mas feita com o seu próprio sangue para a libertação dos pecados. Deixa eu te dizer, aquele que foi morto não foi um cordeiro simplesmente, não foi um animal qualquer. Aquele que foi morto entregou a sua própria vida por nós, porque pelo sangue de Cristo nós fomos livres. Pelo sangue de Cristo nós fomos libertados. Há um poder no sangue, querido. A palavra diz que no último instante, quando Ele derrama todo o seu sangue, Ele pode então juntar todas as suas últimas forças para declarar: está consumado. Tetelestai. Sabe o que isso significa, querido? Tetelestai era um selo que era colocado numa dívida que não poderia ter sido paga. Quando alguém tinha uma dívida alta demais para pagar,
e alguém o liberava dessa dívida, o perdoava dessa dívida, ou alguém pagava aquela dívida por ele, o senhor da dívida pegava o anel e carimbava naquela cédula de dívida o tetelestai, o está consumado. A palavra vai dizer que Cristo cravou na cruz a nossa cédula de dívida, aquilo que nós devíamos foi pago por sangue. O quarto passo da aliança, o sacrifício. Não foi derramado sangue de animais, mas o sangue do Filho de Deus. Ele cortou a sua própria carne por amor a nós. Aleluia. E o seu sangue derramado foi suficiente para pagar o preço. Eu sei que de maneira religiosa, ou às vezes até um clichê gospel, a gente falar assim: paga o preço, crente. E eu entendo o que a gente está falando, não é errado falar, porque eu entendo a conotação disso. A gente está falando assim, a vida cristã não pode ser levada de qualquer maneira, você tem que fazer do jeito certo. É isso que a gente está querendo dizer, não é? Claro. Mas eu tenho medo muitas vezes, porque nem todo mundo entende dessa maneira. E pode correr o risco de você entender que você precisa fazer alguma coisa que você não poderia fazer. Querida, essa dívida você não poderia pagar. Essa dívida estava acima das suas posses. Essa dívida não tinha como você quitar. Mas um dia o tetelestai na cruz foi liberado, para que você pudesse dizer: eu sou livre. Eu sou livre. Só que até esse conceito de liberdade, obrigado aí, querido, por você estar ministrando comigo. Até esse conceito de liberdade, a gente precisa entender de forma mais profunda. Por quê? Porque a gente tem a ideia da escravidão que o Brasil viveu com os negros, não é isso? E o que era a escravidão na época colonial do Brasil? A palavra diz que a princesa Isabel anotou lá e assinou aquela lei, aquela carta de euforia, não foi? Está lá. E isso libertou os escravos, libertou aqueles que estavam sobre o jugo daqueles que o prendiam. Mas o que os escravos levaram depois da libertação? O que eles levaram da fazenda? Nada. Qual a riqueza que o escravo tinha? Nenhuma. Qual era a profissão do escravo? Nenhuma. E talvez por isso a gente vê a desigualdade social até hoje, né? Porque os escravos foram livres, mas eles não tinham como agora manter a família. A palavra diz, querido, a história diz que muitos escravos se submeteram novamente às fazendas, não por amor ao patrão, mas porque não tinham como sustentar a família. E agora, mesmo que ganhasse lá a comida, mesmo que ganhasse um trocado, ainda assim era melhor viver sobre aquele jugo do que ficar livre e morrer lá sozinho. É também por isso que muitos escravos se ocultaram em quilombos que já existiam por causa daqueles que já tinham fugido, mas se ocultaram em lugares totalmente separados, e lá eles criaram uma própria cultura, uma própria alimento, uma própria comida. E graças a Deus por isso a gente tem feijoada. Aleluia. Quantos podem dar uma glória a Deus aí? Graças a Deus. Não é isso? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Diferente da escravidão no Brasil, a escravidão judaica é diferente. Por quê? Porque a palavra diz que quando eles eram livres da dívida, quando eles eram livres da dívida, aquilo acontecia como um jubileu. O que era isso? Quando alguém era liberto daquilo que devia, quando alguém era livre daquilo que devia, ele tinha que receber de volta tudo que era dele em origem. Se uma terra tinha sido vendida, ou tinha sido entregue para pagar uma dívida, quando chegava o tempo do jubileu, aquela terra tinha que voltar para quem era a origem, para quem era dono da família. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você foi livre, não foi como no Brasil, que o escravo ficou a ver navios, mas quando você foi livre, foi no sentido judeu, que ele recebeu de volta tudo que era dele na origem. Que origem é essa? Adão,
domine sobre tudo, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre a terra. Seja agora multiplicador disso. Você vai frutificar isso. Adão, você é o Senhor da terra. Os mais altos céus foram dados ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Quer dizer que você foi feito domínio novamente. Repete comigo: eu sou Senhor da terra, Rei na terra. Sabe o que eu acho engraçado da palavra? Quando ele vai falar de Deus, ele não vai falar que ele é rei nem senhor. Ele vai falar que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Porque, querido, ele reina sobre você, ele é senhor sobre você. Mas você é o Senhor da terra, você é o rei da terra. Tetelestai, eu fui livre e voltei à minha posição. Recebi de volta a minha herança. Aquilo que eu tinha dado a Satanás foi me dado de volta. Autoridade, domínio, sacrifício, comprou a sua liberdade. Aleluia. Gente do céu, a gente só está no quarto passo. Pode ter certeza, gente, eu vou acabar no momento certo. Por quê? Porque você vai ter essa aula. Se eu não conseguir falar de todos os passos, você vai ouvir aqui, muito até mais rápido, muito melhor até. Mas o quinto passo do sacrifício é um passo dolorido, chamado caminho de morte. O que é isso, Rafa? A palavra diz que esse quinto passo era mostrado como um caminho, onde os dois aliançados tinham que caminhar juntos, e definir aquele momento, o que cada um teria que entregar para sempre. O caminho de morte também era um caminho de vida. Por quê? Porque naquele momento eles trocavam de família, trocavam de vida. A palavra diz que Jesus entrou num caminho. A palavra diz que quando ele foi crucificado, ele está andando por aquele caminho. E no momento em que ele cai com aquela cruz, alguém se aproxima dele para carregar a cruz com ele. A palavra diz que aquele homem sirineu, ele tomando a cruz de Cristo, a carrega para ele. Num caminho tem um Deus ao lado de um homem caminhando para a morte. Há um passo do sacrifício, o quinto passo da aliança de sangue está sendo cumprido quando um homem e Deus se unem para carregar uma cruz até a morte, para que eles tenham vida. Um homem e Deus carregando a cruz até a morte, para que ambos tenham vida. Sabe o que eu acho engraçado isso aqui? Esse lugar também se apresenta na ressurreição, quando Jesus chama Pedro e diz assim: Pedro, caminha comigo aqui, mais para frente, vem aqui mais para frente. Sabe o que é engraçado? A palavra diz que ele diz para Pedro o seguinte: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Senhor, tu sabes. Você sabe que eu acabei de dizer que 3 dias atrás eu pequei. Algum tempo atrás eu falei que te amava sobre tudo, mas eu não fui suficiente. Eu não cheguei até onde eu queria. Eu neguei você, eu fiz como Judas, eu traí você. Você sabe todas as coisas. Eu não tenho cara de pau de olhar para você agora e dizer que eu te amo, Deus. Eu não tenho cara de pau de dizer que eu te amo, Jesus, porque você sabe o que eu fiz. Sabe o que Jesus responde a isso? E esse aqui é tremendo. Por quê? Porque Jesus podia responder a isso: eu vi, eu sei mesmo, você é pecador mesmo, você não vale nada, Pedro, mas eu gosto de você. Mas não é isso que Jesus diz. Sabe o que Jesus responde a essa inclinação de Pedro? Tu sabes? Jesus responde: então apacenta as minhas ovelhas. Querido, eu não sou Pedro, mas eu posso imaginar a reação de Pedro quanto a isso. Por quê? Porque eu acabei de dizer que eu não consegui chegar até o final. Eu não consegui até o final. Eu não fui homem suficiente para sustentar o que eu tinha dito. Eu te traí. Eu falhei com você. Eu vi você morrer. Eu não fiz nada. Como é que agora Jesus olha para ele e fala assim: agora você é pastor das minhas ovelhas. Agora você é líder desse povo.
Agora você vai ser colocado no meu lugar. Como eu liderei, você vai liderar, Pedro. Tu és pedra. Como isso? Será que você não está ouvindo direito, Jesus? Será que você não ouviu o que eu falei contigo? O caminho de morte. E é nesse momento que Jesus ele olha para Pedro e diz a coisa mais linda da Bíblia, mais terrível da Bíblia. Porque é nesse momento que ele diz assim: apacenta minhas ovelhas, Pedro. E como vai ser dolorosa a sua morte. Você será levado para onde você não quer, colocado aonde você não quer, estendido os seus braços como você não queria, e esse sim será o tipo de morte. A gente sabe historicamente que Pedro morreu crucificado. Sabe o que é interessante? Aquele que negou a Jesus teve o mesmo tipo de morte dele, porque Pedro foi tão obediente a Cristo, que daquele momento em diante, ele não só apacentou, mas ele entendeu que ele precisava ser o Cristo daquelas pessoas. Sabe o que eu acho interessante? A palavra diz assim: cada um de vós, tome a sua cruz e siga. E a gente fica com medo disso, porque parece que cruz tem a ver com morte, de fato tem. Só que se eu disse que o preço já foi pago e o sangue já foi derramado, você precisa entender que tipo de morte que a cruz está falando. É claro que muitos de nós têm visto os homens morrendo nos campos, aqueles que ainda são perseguidos, morrendo, entregando a sua vida. Mas querido, não é desse tipo de morte que Jesus está falando. Jesus está falando da morte do seu Pedro, ou melhor, a morte do seu Simão, para que você vire de fato Pedro. Sabe o que é interessante disso tudo? Até aquele momento da traição, Pedro está dizendo assim: eu sou Simão. Qual é o seu nome? Simão. Você vê na Bíblia inteira Pedro se apresentando como Simão. Quem que chama ele de Pedro? Jesus. Fala, tu és Pedro. Mas ele se apresenta como Simão, e às vezes Simão Pedro. Mas sabe o que é interessante? A partir desse encontro com Cristo naquela praia, no caminho de morte, onde ele entrega a sua vida, a partir daquele momento, você não vê nenhum mais textos falando que ele é Pedro. Mas agora você vê ele se apresentando, ou melhor, falando que ele é Simão. Mas agora você vê ele se apresentando como Pedro. Em qualquer lugar que ele chega é o apóstolo Pedro. Por quê? Porque ainda que naquele momento da traição ele se via Simão, Deus já via nele Pedro. Mas logo depois desse encontro e dessa redenção, desse caminho de morte que vai significar vida, ele entende que ele não é mais Simão, ele é Pedro. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: Jesus pode te ver Pedro, as pessoas podem te ver Pedro, mas se você ainda acha que você é Simão, você acaba negando a Cristo. Mas no momento que você entende a sua natureza, e que Deus mudou isso, que você foi colocado numa posição que você não podia, e que agora você anda significando que você é como Cristo, está nele e ele em você, você entende que você foi feito Petrus, pedra, semelhante a Cristo. Se ele é pedra, você é pedra. Se ele é rocha, você é rocha, semelhante a Cristo. Eu sou uma pedra, manando água para todo aquele que tem sede. Fica de pé no seu lugar, para parecer que está acabando. Ai meu Deus do céu, foi só 5 passos. Tem que voltar aqui para fazer uma pregação com os outros 5. Aliança de sangue, você vai perceber em toda essa aula que você vai ter aqui na Unireino. São 9 passos, alguns falam de 9, alguns falam de 10, porque, alguns compilam. Você vai ter uma informação aqui na Unireino, informação. Qual o problema? Foi exatamente o que você teve aqui, informação. Mas você precisa permitir que essa informação torne em você mais do que simplesmente informação, mas você tem que permitir que essa informação forme em você algo. A palavra diz que nós somos renovados, transformados pela renovação do entendimento. Deixa eu te dizer, permita que essa informação que foi lançada não fique só onde você anotou, ou não fique só na sua lembrança, mas que ela forme algo dentro de você, que ela construa, transforme, ela edifique algo dentro de você. Como eu disse, é só o comecinho, é só a introdução daquilo que vocês vão receber. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Um dia,
um homem de Nazaré sentou numa mesa com os seus discípulos, pegou um pão e partiu dizendo: esse é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente ele toma um cálice, pode subir aí, obrigado, e ele diz: esse é o cálice da nova aliança, que é partido em favor de, ou melhor, que é partido não, que é derramado pelos seus pecados. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje à noite nós vamos sentar à mesa do rei, comer do seu corpo o pão e do seu sangue o vinho. Esse simbolismo demonstra que você pode se assentar à mesa. Outrora nós éramos como escravos servindo, mas não tínhamos acesso à mesa do rei. Mas agora fomos colocados como família de Deus, sentamos e desfrutamos daquilo que o rei come. Sabe uma coisa que eu acho interessante da Santa Ceia? Que também é um passo da aliança de sangue. Quando acabava toda a aliança, quando acabava tudo que tinha para fazer, eles sentavam e comiam juntos, dizendo: esse sou eu fazendo parte de você, e esse é você fazendo parte de mim. Quando Jesus entrega o pão e ele parte o pão, ele está dizendo: esse é o meu corpo, que é partido em favor de vós. Quantos aqui já viram uma transfusão de órgão? Quantos aqui já viram uma transfusão de órgão? Pelo menos na televisão, lá em Grey's Anatomy. Olha aí, todo mundo fã de Grey's Anatomy, né? Tá lá, aquelas, né, para os mais antigos aí, plantão médico. Mais antigos aí. Tá vendo lá? Sabe o que é interessante da transfusão de órgão? Você não pode receber um órgão se você não for compatível. Você não pode receber pedaço de carne de alguém se você não for compatível. Quando Jesus pega aquele pão e ele parte aquele pão e diz assim: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Sabe o que Jesus está dizendo? Você é compatível, você pode receber de mim porque você é compatível. Isso não vai causar rejeição, isso não vai causar problemas. Você é compatível, receba do meu corpo. Jesus amado. Mas a palavra diz que semelhantemente ele também toma aquele cálice. E aquele cálice é o sangue da nova aliança, que limpa e purifica o pecado. A palavra diz que o sangue dele foi derramado em favor de muitos, e pelo seu sangue nós fomos livres, né? Olha que interessante isso aqui, querido. Quando ele pega aquele cálice da nova aliança e ele diz: esse é o meu sangue, para libertar você do seu pecado, para limpar você, para purificar você da sua injustiça. Sabe o que acontece? Toda transfusão de órgão, toda transfusão de órgão, ou quase toda transfusão de órgão, também necessita de uma transfusão de sangue. Por quê? Porque enquanto está acontecendo a operação, é natural que aquela pessoa perca sangue. Sangue fala sobre vida, sangue é a vida que corre nas nossas veias. Sabe o que Jesus faz no momento que você recebe do corpo, que você é compatível com o corpo? Ele também te dá uma transfusão de sangue. Sabe o que é interessante? O sangue também, para ser recebido, tem que ser compatível.
E agora, quando ele entrega esse sangue nas suas veias, ele está dizendo assim: ó, eu estou derramando o tipo sanguíneo que eu tenho, para que o seu corpo seja cheio de vida. A palavra diz que nós fomos como galhos enxertados na videira, sugando a sua seiva e frutificando como árvores. Carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, junto a ribeiros de águas puras, de águas limpas, que dão seu fruto no tempo oportuno. Querido, deixa eu te dizer, você recebeu do corpo porque você é compatível, mas também você recebeu vida do sangue porque você é compatível. Hebron 2019, o ano da visão.